Já estamos no ar com o programa Gente. Obrigada pela sua companhia, pela sua sintonia. Sou Fátima Guimarães, de segunda a sexta-feira, às 20 horas e 30 minutos, o nosso Gente com você. Sempre uma pauta diferente, convidados ilustres com toda certeza. Faça parte desta leitura tão dinâmica, né, que é o nosso Gente. Eu vou conversar com a doutora Andréa Spiller, ela que é geriatra da Gastromédica, Instituto Castelã. Doutor Castelã, receba o nosso abraço. Eu estou conversando com a doutora Andréa a partir de agora. E para nós é uma alegria recebê-la mais uma vez. E quero saber de ti como é que foi 2017. É um ano muito bom, com muito trabalho, graças a Deus. Agora, é uma correria para o médico também. É muito. A gente vai de um lado para o outro, tem vários empregos, tá sempre... Mas graças a Deus a gente consegue organizar a agenda para também ter o nosso tempinho próprio, para fazer academia, para fazer atividade física. E tu consegues fazer tudo isso, esse momento de lazer? Porque o médico, acima de tudo, ele tem que ser exemplo, né? Eu tento encaixar a minha rotina corrida junto com uma academia, tento tirar um tempinho pra mim, ter final de semana de folga, porque senão a gente acaba emendando, trabalhando muitos finais de semana. Então, ter os meus finais de semana de folga, fazer as minhas atividades de lazer, aproveitar um pouquinho o marido, a família. Verdade, aproveitar um pouquinho o marido é por último. Marido, aproveitar um pouquinho. A partir do momento que você assumiu essa missão, eu vou ser médica, eu vou me dedicar um pouco à vida do próximo, é toda uma grande responsabilidade. Exatamente. A gente tem que saber e tem que ter uma ciência dessa responsabilidade que a nossa profissão exige da gente. Então, tem que, apesar de trabalhar bastante, também tem que sempre se manter atualizado, participar de congressos, estar sempre estudando, além de conseguir ter uma vida pessoal. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre Alzheimer, vamos falar um pouquinho sobre a demência, vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho. E certo dia, numa entrevista com a doutora Andréa, eu perguntei a partir de quando a pessoa conversa com um geriatra. A partir do momento que a criança sai do pediatra. Isso marcou. E é mais ou menos por aí. É isso mesmo. Eu costumo brincar que quando parou de ir no pediatra já pode começar a ir no geriatra para começar o acompanhamento, antes de ter algum problema. Claro, depois o idoso é depois de 60 anos, então quando vira idoso, aí todos os pacientes deveriam acompanhar com o geriatra. Antes disso, todo mundo deveria fazer o acompanhamento para prevenir doenças do futuro. Porque são dicas tão simples, tão básicas do médico para uma prevenção, que se o indivíduo tiver esta mudança de hábito, as coisas acontecem naturalmente. Exatamente. Né? Muitas doenças a gente consegue evitar prevenindo coisas, tomando algumas atitudes diferentes quando a gente era novo. Depois que já teve o dano a vida inteira, fica mais difícil a gente conseguir mudar a rotina dessa pessoa. Então, quando novo, a gente consegue ir alterando essa rotina para evitar problemas no futuro. Olha, na sua família, ou você conhece alguém, um familiar ou alguém que você conheça que está sofrendo da doença de Alzheimer, quais os cuidados, essa demência, como cuidar deste indivíduo que sofre deste mal? Mas em primeiro, o que é demência? A demência inclui uma série de doenças que causam uma degeneração progressiva no cérebro, nas funções do cérebro. O paciente pode apresentar sintomas cognitivos, como, por exemplo, alteração de memória, uma dificuldade para entender o que é falado, uma desorientação, ou então sintomas comportamentais, como uma agitação, uma agressividade, insônia, uma desinibição. Então, inclui uma série de doenças. Tá. E muitas pessoas, elas ficam assim, delírios são sinais de uma demência? Elas têm essa colocação? Nem sempre. Muitas vezes os idosos apresentam delírios por outros motivos. Por exemplo, uma das causas mais comuns de delírio idoso são infecções. A infecção urinária, muitas vezes no idoso, ela não se dá de uma forma típica, com ardência para fazer xixi, febre, dor quando vai fazer xixi. Às vezes o único sinal de uma infecção urinária num idoso é o delírio. Outras causas de delírios em idosos, uma alteração na glicose, na diabetes, tanto para mais quanto uma glicose baixa pode dar delírio, mudança no ambiente onde esse idoso está acostumado, então fica mudando toda semana da casa de um filho para o outro. Às vezes isso começa a causar uma confusão na cabeça e começa a causar delírio na pessoa.
e a pessoa não tem nenhuma doença por trás, é só a mudança do ambiente que está causando isso. Algumas medicações também causam delírios. Então, quando a gente não acha nenhuma causa reversível para esse delírio, aí sim a gente tem que começar a pensar que pode ser um quadro demencial, mas não necessariamente. E é tão delicado quando a pessoa sofre com isso. Sim. Porque o cuidador não entende, a família não entende, e aí gera-se uma confusão. E quando falamos de demência, você quer dizer que pode ser uma doença de Alzheimer? Então, não necessariamente. Tem vários tipos de demência. A demência mais comum e a mais conhecida no mundo é a demência de Alzheimer. Mas existem outros tipos de demência, por exemplo, a demência vascular, que é causada em alguém que já teve um histórico de derrame, AVC, a demência mista, que é uma junção da demência vascular com a demência de Alzheimer, tem demência frontotemporal, demência de corpos de Levy, demência de Parkinson, tem vários tipos de demência. Por que tem pessoas que na demência ela busca o passado? Então, é que dependendo do tipo da demência, a pessoa vai perdendo algumas funções do cérebro. E uma das primeiras que a pessoa acaba perdendo, principalmente na doença de Alzheimer, é a memória nova. Então, continua preservado a memória antiga e vai começando a deteriorar algumas funções do cérebro. E geralmente começa pela memória nova, aí depois a pessoa vai começando a perder outras funções. Então por isso que lembra muito do passado e as coisas novas, o que fez ontem, o que comeu, acaba esquecendo, porque é o primeiro local que lesa no cérebro. Porque eu já ouvi cuidadores dizendo que esta pessoa está delirando e falando de pessoas que já não estão mais na Terra. Isso quer dizer que ela também vai logo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Algumas demências estão associadas a alucinações. Então tem pessoas que veem objetos, que veem coisas, que veem bichos, que escutam vozes, e isso é característico de alguns tipos de demência. E também quando está num quadro agudo de delírio, a pessoa pode realmente ter essas alucinações, mas não tem nada a ver o tempo, assim, tá chegando perto da hora dessa pessoa morrer porque tá vendo gente morta. Não. Isso faz parte do processo demencial mesmo e pode ter já logo no começo do quadro de demência, a pessoa pode apresentar alucinações. E tem cuidador e tem família que tem medo. Sim. Tá vendo coisas, que medo, porque não pode ver um ente que faleceu há tanto tempo, tá chamando por este ente e aí é porque vai morrer logo. Mas isso aqui é muito angustiante para a pessoa que gosta ver o seu familiar deteriorando, então perdendo as capacidades, perdendo a função, ficando mais dependente, tendo alucinações. Então, para aceitar que o teu familiar, que era até então, ele era lúcido, fazia tudo sozinho, de repente está vendo gente morta, está tendo alucinações, está perdendo a memória, é difícil, isso causa uma angústia muito forte para o cuidador também. Tu vê. Qual a diferença entre todos os tipos de demências, doutora? Assim, todas elas, inevitavelmente, vão ser progressivas e vão evoluir para os estágios finais da doença, onde a pessoa vai evoluir, vai ficar acamada, necessitando completamente de um auxílio dos outros nos cuidados, até, se não morrer por um outro motivo, até evoluir à morte. Porém, o que faz a gente distinguir entre uma demência, um tipo de demência e outro, então o tempo de evolução, algumas evoluem muito mais rápidos, outras têm um tempo de evolução mais lento, a idade do início dos sintomas, existem demências que começam antes dos 50 anos, tem outras que são mais típicas dos idosos. O tipo de perda que cada uma tem, como a gente estava conversando das alucinações, algumas dão mais alucinações, outras, como doença de Alzheimer, dá mais uma perda de memória, tem algumas que dão desinibição, o paciente fica hipersexualizado, quer tirar a roupa toda hora, então isso assusta muito os familiares, aí faz a gente pensar num outro tipo de demência específico que não a doença de Alzheimer, uma história prévia de um AVC, de derrames, de uma doença de Parkinson, faz a gente pensar em outros tipos de demência. Então a história de cada paciente vai nos ajudar a definir qual que pode ser o tipo de demência daquele paciente. Muito importante esta entrevista com a geriatra doutora Andréia Spiller, da Gastromédica Instituto Castelã, na cidade de Criciúma, no Centro Médico Sala 107. Muito importante mesmo, porque eu tenho certeza que essas perguntas básicas vêm de encontro com você. E como o cuidador, como a família vai cuidar deste paciente, né, em casa? É muito difícil. Hoje em dia,
Já tem muitos grupos de apoio na internet, aqui na cidade, lá na faculdade, ali na Unesco, já tem grupo de apoio para os cuidadores de idosos. Então, para saber o que esperar com a evolução da doença, porque no início a pessoa consegue manter uma independência, então consegue fazer as suas atividades. Com a evolução da doença, ela vai precisando dos cuidadores para fazer qualquer atividade. Então, desde comer, tomar banho, para trocar fralda. Então, isso vai trazendo uma angústia muito forte. Então, na internet já tem bastante grupos de apoio aos cuidadores e tem a Associação Brasileira de Alzheimer, que é a ABRAS, que dá esse apoio também. Dá para entrar no site e que lá vai dizendo o que os cuidadores devem esperar em cada etapa da doença e dando dicas de como ajudar nos cuidados. Senão fica difícil, né? Porque às vezes pequenas mudanças no nosso dia a dia, no dia a dia dos cuidadores, já mudam muito o jeito, facilitam o cuidado. Até porque a pessoa que está passando por esta situação é muito delicado. Porque tem um momento de lucidez. Exatamente. E naquele momento ali ninguém merece, né? Tu não sabe a reação do cuidador, da família, aquele olhar de pena. Não pode ser isso, né? Não pode ser assim. Tem que tentar manter a independência da pessoa o máximo que puder, sem confrontar, e nesses períodos de lucidez agir como se tudo estivesse normal, né? E nos períodos que a pessoa está mais em crise, está mais esquecida, não adianta confrontar, porque ela está esquecida, ela está falando isso, porque ela acredita que aquela é a verdade dela. Então, quanto mais confronta o paciente doente, mais angustiado ele vai ficar. Então, às vezes, pequenas dicas de como cuidar vai ajudar muito a qualidade de vida tanto do paciente quanto dos cuidadores. E não é para se levar na brincadeira, porque muitos acabam achando graça da situação daquela pessoa que está passando por demências, porque fica falando coisas que, nossa, coisas assim que tu nem imaginas. E muitos acabam rindo, né, achando que aquilo ali é muito forte isso, né? É uma situação muito delicada do paciente que está vivendo aquilo ali, né? Isso. Às vezes, quando o paciente está contando alguma história, às vezes tu tem que entrar na onda e levar, se ele acha que ele está em outro lugar, às vezes tu tem que entrar na onda dele para ele não ficar frustrado. Porém, não necessariamente. Às vezes, só tu mostrar que ele está num ambiente familiar, mostrar uma foto da família, orientar ele que dia que é hoje, que horas são agora, tudo isso já faz ele voltando à realidade atual de novo. Então, trazer ele para a realidade atual, mas sem ser muito agressivo, sem impor, dizer, não, tu tá errado. E sem estresse, né? Exatamente. Porque tem cuidador que fica mais doente do que aquele que é doente. É uma doença, né? O estresse do cuidador. E praticamente quase todas as pessoas que cuidam de um paciente com Alzheimer ou alguma outra demência vão evoluir o estresse do cuidador. Então, às vezes, no consultório, a gente consulta mais o cuidador do que o paciente. Já tá demente, né? Você disse que a doença de Alzheimer é mais comum. Quais as causas? Então, não se sabe ao certo as causas, mas a gente tem alguns fatores de risco para a doença. O fator genético influencia, tem alguns genes que são comprovadamente relacionados à doença de Alzheimer. Ter algum familiar de primeiro grau, então pai, mãe, com a doença de Alzheimer, aumenta o risco dessa pessoa desenvolver a doença. Os fatores para a doença cardiovascular, então pressão alta, diabetes, fumo, sedentarismo, vão aumentar também o risco do Alzheimer. Pessoas que já tiveram uma pancada, um traumatismo muito importante na cabeça, ou então aquelas que têm traumatismos constantes, tipo lutadores de boxe, também aumenta o risco de desenvolver a doença. E como é feito o diagnóstico de Alzheimer? Não é uma forma simples de diagnosticar o Alzheimer, requer um exame médico completo, então histórico familiar do paciente, fazer uma anamnese completa, um exame neurológico completo. A gente faz bastante testes de memória e de pensamento no consultório, alguns exames de sangue e exames de imagem para tentar excluir outras causas de esquecimento. Tá, então a pessoa que está com Alzheimer, o tipo de tratamento? Não tem um tratamento para curar a doença. O que existem hoje em dia no mercado são medicamentos para amenizar os sintomas, principalmente esses sintomas comportamentais, que às vezes a pessoa apresenta alucinação, agressividade, flutuações de humor. Então a gente consegue dar remédios para tratar os sintomas e não para curar a doença. E a tendência é piorar? Sim, todos os pacientes com demência vão evoluir. O tempo de evolução varia. Uma doença de Alzheimer típica leva em média 8 a 10 anos do início dos sintomas até a evolução do estágio final, mas todos invariavelmente vão evoluir para o estágio final da doença, uns mais rápidos, outros mais devagares.
Nós falamos desde o início a respeito do cuidador, né? Cuidador e o paciente com Alzheimer. É muito delicado a posição e desafiadora a posição do cuidador se ele não tiver um preparo, um psicológico, uma estrutura. Ele também entra na onda, exatamente, né? Que é o que a gente comentou do estresse do cuidador, né? Porque com a evolução da doença, a pessoa vai ficando cada vez mais dependente, o cuidador não sabe o que esperar daquele paciente. E também o paciente não é um livro. Não todos os pacientes não vão evoluir iguais. Então a gente precisa ir adaptando a realidade de cada pessoa e o cuidador também vai tendo que aprender como lidar com aquela pessoa. E aí tu vê uma pessoa que tu gosta sofrendo e tendo uma doença que tu sabe que vai evoluir para uma morte, que vai deixar a pessoa acamada, isso é muito frustrante para o cuidador. Então ele precisa do apoio tanto quanto o próprio paciente. Verdade. Olha, a doutora Andréa Spilleri, geriatra, ela faz parte da equipe gastromédica Instituto Castelã, Dr. Castelã, que fica no Centro Médico, em frente ao Hospital São José, sala 107. Tá aí o telefone para você, uma equipe que cuida de você sobre todos os aspectos. O Dr. Castelã, ele é cirurgião geral e médico da obesidade também. Você é o nosso convidado a ter mais qualidade de vida com gente e com esta equipe fabulosa. Bom, as dicas foram ditas aqui no nosso Gente, para as pessoas que têm na família alguém sofrendo com essa doença de Alzheimer. Isso. Algumas dicas importantes para que você, cuidador ou a família, se unem, né? Revisa essa nossa entrevista também, que vai estar no canal do YouTube, para que você tenha, junto com este paciente, também qualidade de vida. Doutora Andréa, muito obrigada. Muito obrigada. Que 2018 seja maravilhoso, com muitas consultas de prevenção, porque as pessoas precisam desta conscientização, e conte sempre com o nosso programa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Fico Sucesso. à disposição. Até mais. Feliz 2018. Um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna com gente.